Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A pregação do Evangelho hoje, ela está no livro de João, no seu capítulo 9, que tem como tema a cura de um cego de nascença. Todos vocês vamos se aproximando para ouvir a mensagem do Evangelho de Deus, a palavra de Deus verdadeira. Quero agradecer a Deus por mais um dia, que concede para que possa estar incentivando na palavra de Deus verdadeira para que o povo venha entender. Deixo aí as suas legiões condenadoras e entre pelo caminho da sabedoria de Cristo Jesus, a qual é de graça, sem pagar nem um centavo por isso. A palavra do Senhor, que permanece para sempre, está no livro de João, no seu capítulo 9, que tem como tema a cura de um cego de nascença. Amados irmãos, o tema dessa mensagem aqui assusta, porque todo pregador que está no Brasil, eles buscam isso, certo? Todo pregador é missionário, é bispo, é apóstolo, é pastores, é seus ajudantes, todos buscam curar cego de nascença. Mas a Bíblia diz aqui que só Jesus fez isso, e só Jesus teve este poder. Isso não é um poder que permanece para sempre. Isso aqui foi uma amostra de Jesus para mostrar aos judeus que ele era filho de Deus. Ele podia curar cego, ele podia ressuscitar morto, ele podia expulsar demônio, ele podia fazer surdo ouvir, fazer cego enxergar, fazer morto ressuscitar, mas esse poder não era espalhado para todos os homens. Esse poder ficou na direção de Jesus e os seus 12 apóstolos. Aqueles apóstolos que expulsaram, que curaram, que fizeram milagres e prodígios de maravilha, foi porque Jesus mandou fazer. E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem isso mesmo. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a obra de Deus. Quer dizer, este cego não tinha nenhum pecado que pudesse levar ele a ser cego. Mas isso era uma determinação de Deus
para que Jesus pudesse mostrar para os judeus que ele era Deus e que todo o poder de expulsar demônio, de curar enfermo, de ressuscitar morto, de fazer milagres e prodígios e maravilhas, estava nele. Isso era o sinal deste homem ter nascido cego. Aqui não é culpa de seus pais, e nem aqui é culpa dele, mas para mostrar a sagrada, poderosa cura ministrada pelo próprio Deus com o nome Jesus. E hoje a gente vê presbíteros, diáconos, pastores, bispo, apóstolo, missionário, todos buscando este poder para mostrar para o povo que são poderosos e que são igual a Jesus e que não precisam de Jesus para fazer isso. Na Record, esses pregadores aí da Record, eu peguei um culto deles, eles dizendo que encontraram com demônios, que clamaram pelo nome de Jesus e o demônio não saiu. Foi obrigado ele se manifestar. Ele foi obrigado a dar duro, deixar o nome de Jesus, dizer, se o nome de Jesus não serve, eu vou agir com o meu nome, com a minha autoridade. E aí, agora aí, o demônio saiu, né? Quer dizer, o que é que eles estão buscando? Honra para si, glória para si, mostrando falsos testemunhos, né? A palavra do Senhor, que permanece para sempre, não sai, porque Jesus diz a estes pregadores, olha, na verdade, o capítulo 10 diz, olha, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, Jesus disse. Então, quer dizer, aquele pastor, aquele bispo, aquele apóstolo, aquele missionário que não prega a palavra de Deus mandada por Jesus, ministrada pelo Espírito Santo, mas só por outra porta. Subir por outra porta significa mostrar Moisés, mostrar Davi, mostrar Abraão, tudo fazer jeito de mostrar para o povo de que aqueles pregadores é que estão no Crantole hoje, e dali eles possam colher dinheiro e bem desta terra para alimentos, e também ungir coisas com óleo, né? Apresentar menino a Deus, batizar pessoas em águas. Diz a Bíblia que isso aí é pular pela janela. Você subir por outra parte, né? Não passar pela porta. Então, essas pessoas são ladrões e salteadores, né? Então, Jesus não dá apoio para isso. E o versículo 2 diz, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, né? Aquele que está pregando
a palavra de Deus verdadeira, que não mente para as pessoas, né? Esse é o pastor das ovelhas. Mas desses caras que estão construindo canal de TV para chamar a casa de Deus, construindo templo para chamar a casa de Deus, mostrar para as pessoas que o lugar das pessoas é ali, que a pessoa deve contribuir ali, deve levar dinheiro ali. Não é a palavra de Deus que eles pregam ali, mas eles estão aprisionando o povo ali para que dali eles possam tirar o sustento daquelas pessoas. O versículo 7 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou o pastor das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso aqui não é continuar lá na lei de Moisés. Isso aqui, essa vinda de Jesus, é para que as pessoas tenham vida com abundância. Isso aqui está pregando para os judeus. Judeus, eu vim para que vocês deixem de fazer esses 613 pontos da lei, esses 10 mandamentos. Eu vim para que vocês sejam libertos, sejam livres. Quer dizer que é receber nos seus corpos abundância, mudança de vida, santificação. Deixar esse pensamento de dizer eu tenho que fazer para ser salvo. Não, ele está dizendo eu vim fazer, né? Eu vim fazer para que vocês tenham vida. Esse é o versículo 10. Né? Uma vida com abundância. E diz mais: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses pastores que estão pregando no Brasil, eles dão a vida deles pelo dinheiro das ovelhas, pela casa, pelo carro, pela moto, pelo terreno das ovelhas. Mas pelas ovelhas quebradas que não tiver dinheiro, eles chamam de pé de mandacaru. Tem um pastor aqui na Ribeira do Amparo, da Assembleia de Deus, em um culto, ele disse que crente que não dá dízimo é igual a pé de mandacaru, não dá sombra e nem dá encosto, porque o pé de mandacaru não tem folha, a pessoa estando debaixo dele para amparar o sol, vai ficar sempre no sol.
Vai parar a chuva, vai ficar sempre na chuva. Então a pessoa está no calçado, não pode se encostar. E o que quer dizer isso? Né? Ele quer viver encostado no crente dizimista. Quer parar de trabalhar e viver sustentado no dízimo desses crentes que é dizimista. Por isso eles têm raiva do crente que fica todo dia lá abusando e não é dizimista, para que eles possam sacar o dinheiro dos bolsos das pessoas. Né? Eles só aguentam aquilo ali, mas eles estão estourando. Né? Mas o que diz a palavra de Deus com esses caras? No livro de Mateus, no seu capítulo 7, bota pocando em cima desses caras. O livro de Mateus, capítulo 7. Diz assim: 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles estavam xingando as pessoas de ladrão porque não dá dízimo a eles. Estão xingando as pessoas de amaldiçoados porque não está todos os dias junto com eles, reunidos, contribuindo sua casa, seu carro, sua moto, seu dinheiro com eles. As pessoas, para eles, são amaldiçoadas, são ladranas, mas Jesus diz aqui quem são essa qualidade de pessoas. Né? Diz a Bíblia, por a boca de Jesus, que esses caras são falsos profetas. É muito verdadeiro isso aqui. Essa palavra dizer acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui Jesus próprio diz que quando este exame estiver falando, não ouça, não vá até eles ouvir a mentira deles. Não participe de nenhuma reunião deles. Não se chegue a eles para participar do chamado ceia deles, do chamado jejum deles, do chamado campanha deles. Né? Então Jesus, a palavra cautelar, não escute, não participe, não dê ouvidos, não creia. A cautelar vai ficar fora destes exames. O 16 diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O 16 e 17 diz. Quer dizer, não precisa muito
para você que está servindo este exame, ou você que não está servindo esse exame, que está pensando de servir a ele, fazer essa diferença. Será que uma pregação dessa, que você vai assistir dizendo que vai adorar o Senhor, crente, e encontra um pastor que diz que você é igual o pé de mandacaru, não dá sombra, não dá encosto, porque você não está dando o seu dinheiro a ele, porque você não participa com seus bens para ele, porque só você vai lá só olhar ele, pregar. Um pastor, um bispo, que usa o livro de Malaquias para chamar todo mundo de ladrão, que ele pega o livro de Malaquias e vai, abre somente 3 capítulos lá, que é o 7, não, que é o 8, o 9 e o 10, que o 10 é o de pedir o seu dinheiro. Aí diz que você é amaldiçoado, diz que você é ladrão, e depois lhe ajeita pedindo dízimo no versículo 10. E você acredita naquilo sem experimentar o fruto da árvore, e você pega e contribui em adubar uma qualidade de árvore dessa. Você pega o seu adubo, em vez de botar veneno no pé dela para ela morrer, você pega e bota simireque para matar a formiga, né? Bota ração para essa árvore, né? Aduba bem adubadinho para ela ficar verde, para depois chegar nos cultos e encher a barriga, falar o que vem de dentro para fora. Vocês são amaldiçoados com os outros que não contribuem. Então Jesus disse: não ouça. Versículo 20 diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Continua dizendo aqui no 20, que pelos frutos é que conhece. O 21 diz assim, olha: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Veja bem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, isso aí não é difícil das pessoas olhar e analisar o que está sendo ensinado no Brasil, dessas igrejas que estão construindo templo para chamar a casa de Deus. O próprio Espírito Santo, por a boca de Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, 24, diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. Certo? Estevão, antes de apredejarem, no seu capítulo 7, ele estava dentro do templo de Salomão e começou a pregar a verdade do Evangelho e disse: Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. E o próprio Jesus, dentro do templo lá de Salomão, expulsou os cambistas, bateu de azorrague, e quando os sacerdotes vieram que perguntaram a ele, que sinal nos mostra para agir assim, desta maneira? E o próprio Jesus disse: eu derrubo este templo construído por mãos de homem, e em 3 dias eu construo um outro templo não feito por mãos de homem. Ele falava da sua morte, certo? Ele falava da construção do seu corpo. Ele falava que o corpo dele ia ser morto, ressuscitaria ao 3º dia, e aí estaria um templo muito grande que não cabe dentro do templo de Salomão, porque agora todos os povos são o templo. Todos os povos são o templo. E aí é permanecer esse templo gigante para todo sempre. E hoje está este templo gigante. Ninguém consegue fazer um templo para caber este templo, né? Construído por mão de Deus. Pode fazer do tamanho que for, não cabe este templo, porque todas as pessoas são o templo de Deus agora. Nosso templo. Você não consegue fazer um templo de pedra para caber o templo de Deus dentro, porque todas as pessoas são o templo de Deus. E as pessoas precisam entender para pregar a verdade do Evangelho, porque só olhar a Bíblia e ler versículos isolados para mostrar mentira para as pessoas já estão cansadas disso. É muito importante as pessoas entenderem a verdade do Evangelho. Vinte e dois. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei
ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja, o que Jesus diz aqui no 24, que todos aqueles, né, que escutam as palavras dele e as pratica, ou seja, você ouve as palavras de Jesus e prega as palavras de Jesus sem nenhum desvio, né? Não é você ouvir as palavras de Jesus e pregar toalha do sonho, martelo de justiça, meia abençoada, feijão ungido, e pregar adoração em monte, e pregar que você tem que batizar em água, e pregar que você tem que dar dízimo, e pregar que você tem que fazer jejum. Isso não são a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Jejum, dar dízimo, batizar em água, apresentar menino a Deus, fazer campanha em cima de monte, fazer cobrar para pregar, né? Essas coisas não é sinal que você é de Deus e não é a verdade de Deus que está sendo anunciada. Isso não é a vontade de Deus. Por isso você não está praticando as palavras. E para você ser uma rocha na pregação da palavra de Deus, tem de pregar, praticar as palavras de Jesus que ele está dizendo. O livro de Romanos, no seu capítulo 8, tem uma base mais ou menos do que está falando sobre Jesus, porque já estamos no Novo Testamento hoje, e Romano está ensinando para os romanos, certo que é para o povo judeu, toda a vida foi, porque para nós não tem palavra bíblica para nós temos que se basear por o pessoal que foi ensinado pelo apóstolo São Paulo, né? O apóstolo que nós deve ter uma base de vida é o apóstolo São Paulo, mesmo que o apóstolo São Paulo também não ensinou nada para nós. O apóstolo São Paulo está mostrando para os judeus a maneira da pregação de liberdade pelo Espírito Santo. Olha, portanto, agora, veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, quer dizer, Paulo está dando uma alegria para aqueles judeus que eram condenados a 613 pontos. Quando eles tropeçavam em um só ponto, eles eram culpados de todos. Então Paulo teve uma revelação do Espírito Santo depois da morte de Jesus, e agora eles vão lá e ele vai lá e leva para os judeus, dizendo aos judeus que agora, né, nenhuma condenação há. Aquela condenação de 613 pontos para os judeus cumprir acabou com a morte de Jesus. Agora os judeus são livres, né? Então ele está dizendo que agora são libertos, não há mais nenhuma condenação. E essa mensagem nos faz acreditar que Deus pega os judeus e junta a nós, que não participava de nada de Israel, e hoje nós não participamos nem de dízimo, nem de oferta, nem de sacrifício. Ele junta os judeus a nós
para viver, não mais em Moisés, mas viver em Cristo Jesus, ressuscitados dos mortos. Porque diz aí, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que na lei de Moisés havia essa condenação. A lei do pecado e da morte levava para as pessoas isso aí que está falando já, pecado e morte. Quando você tropeçava em um só ponto, você podia, era chamado de pecador, dependendo da qualidade do seu pecado, era obrigado a ser morto por aquela condenação daquela lei. Por isso que está vindo o aviso de Paulo, que a partir daquela morte de Cristo, agora não há mais nenhuma condenação, porque agora estão em Cristo Jesus. Isso é muito forte. O versículo 9, o capítulo 9, diz, olha, versículo 1, capítulo 9 de Romanos, o versículo 1 diz, em Cristo digo a verdade, não minto. Né? Dando-me testemunho a minha confissão no Espírito Santo. Veja bem, esse Paulo, ele era também servo desses 613 pontos da lei de Moisés. Ele também era um dizimista, que ele é da tribo de Benjamim. Ele é do povo de Saul, né? É do povo de Benjamim. E ele participava dessa reunião de dizimistas. Mas Paulo não pode construir um templo e dizer trazei todos os dízimos a cada tesouro, porque só pode dizer essas palavras os que são nascidos da tribo de Levi. Veja, eles são irmãos, são do mesmo povo, mas Paulo não pode dizer trazer todos os dízimos a cada tesouro, é igual a Jesus. Jesus pregou a vida toda e nunca citou dízimo, porque não é para Jesus cobrar dízimo. Jesus é da tribo de Judá. É o livro de Mateus, o seu capítulo 2, versículo 1, você pode ver os magos indo ao encontro do rei dos judeus, né? Que nasceu lá em Belém. E os pastores que são gentios estão cobrando dízimo a gentio, dizendo que é uma ordem de Deus, que Deus passou o dízimo para a lei de Moisés, ou para a lei da graça. Ainda que Deus passou o dízimo para a lei da graça, se Deus passasse o dízimo para a lei da graça, era os levíticos que a recebia, e era os judeus que eram dizimistas, continuaria, não mudaria. Se Deus viesse com o dízimo para a lei da graça, seria os judeus que tinham que ser dizimistas, e seria os levíticos que tinham de ser os recebedores do dízimo. Hebreus,
no seu capítulo 7, versículo 5, diz: os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos. Os filhos de Levi não podem ir no meio dos gentios e dizer: vocês têm que ser dizimistas, povo gentio, né? Ou seja, eles não podem chegar naquele pessoal conhecido como estrangeiro que comia e bebia no meio deles e dizer: ai, vocês se alimentam daqui, vocês têm que ser dizimistas, né? E os estrangeiros eram alimentados com eles, no meio deles, e pessoas estrangeiras, pessoas que não é da tribo deles, mas comia e bebia o ano todo e toda a vida daqueles dízimos, mas não tinha ordem para ser dizimista, porque os estrangeiros os gentios, conhecidos como gentios. Estrangeiro é pessoas que é fora de Israel, que não participam dos sacrifícios, que não participam de nada daqueles mandamentos, né? E os pastores ensinam que o dízimo não acabou. Mas se o dízimo não acabou, não é nós que tem que ser dizimista. Se o dízimo não acabou, quem tem que ser dizimista é os israelitas. Certo? Só que a Bíblia diz que acabou, até o templo foi derrubado. Mas se o pastor quer afirmar que o dízimo não acabou, para nós tanto faz se acabou ou não, porque nós não participamos de dízimo. O dízimo sempre é lá em Israel. Ainda que não acabou, quem está condenado a ser dizimista para todo sempre são os judeus. Não é nós. E nós somos gentios. A Bíblia diz que nós somos pessoas sem Deus. Deus só habitava no meio dos israelitas. Só que agora na graça, todos nós somos casa, templo e morada de Deus. Deus agora habita em nós, né? E os pastores brasileiros ameaçam o povo de que se não dá dízimo, o diabo vai entrar na casa, vai fazer uma destruição terrível. Quando o diabo, a Bíblia diz também que já é destruído. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Os pastores pegam o diabo e constroem um paraíso e colocam o diabo bem pertinho do paraíso de Deus. E diz: olha, daqui do paraíso de Deus dá para ver o inferno lá do diabo. O paraíso de Deus é o céu e tem o inferno. O inferno e o céu são vizinhos. Quem está no inferno fica conversando com quem está no céu, só não pode ir. Quer dito aos pastores brasileiros que a pessoa que vai para o inferno vai viver dentro de um fogo para todo sempre, e as pessoas que vão para o céu é só luz e graça, né? Mas isso é um ensinamento para que as pessoas se alegrem e dê sustento para que eles possam permanecer sem trabalhar. Mas a palavra do Senhor,
que permanece para sempre, não sai da boca destes homens com verdade. Eles sempre vão mentir porque eles precisam do seu dinheiro para pagar a escola para filho, para pagar carro novo que compraram e para pagar fazendas e manter as suas famílias no luxo dos bens deste mundo às custas daqueles que não querem ler Bíblia e nem querem entender que Deus já salvou a todos. Com a sua morte, Deus cumpriu todos os mandamentos, sem deixar nenhum mandamento para nós cumprir. Não tem nenhum mandamento para nós cumprir. Não é nós que vamos se salvar por um mergulho dentro d'água, não é nós que vamos se salvar pelo jejum, não é nós que vamos se salvar por uma campanha, nem pelo dízimo que damos, mas sim Ele, olhando do céu, viu que na terra não havia ninguém capaz de salvação, então Ele mesmo se fez homem e desceu à terra e deu a sua vida. Se o problema do mundo para ser salvo era alguém chegar e dar a sua vida derramando o seu sangue, mas ele olha de lá e não acha ninguém para isso, o próprio Deus faz isso e decide morrer por todos, para a liberdade de todos, para que todos possam viver em uma só carne, em um só espírito, em um só amor, em uma só graça, em uma só fé, em um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo na sua morte, no livro de Romanos 6, versículo 3. Né? Só é olhar a Bíblia direitinho, que não falta nenhum mandamento, está tudo cumprido por Jesus. Nós só temos que crer. O que nós podemos fazer? Buscar professores para que possamos alcançar os conhecimentos da verdade de Deus, para nós viver neste conhecimento, mas nada de compromisso. Nós não temos mais direito de ser dizimista para herdar a vida eterna, porque dízimo nunca foi para herdar a vida. Dízimo sempre foi para matar a fome dos famintos. E hoje você vê que os pastores estão pedindo dízimo, mas eles não estão matando a fome dos famintos com esse dízimo. Se a pessoa olhar para isso, vê, é só abrir os olhos. Dízimo era para matar a fome dos famintos. E os pastores estão pedindo dízimo, mas não está sendo para matar a fome dos famintos. Né? Ninguém viu a família dando glória a Deus, sustentada por o dízimo desses pastores. A gente vê compra de avião, compra de carro novo, compra de fazenda. Com esses dízimos, pastores milionários através destes dízimos. Mas perto da casa dele tem famílias passando fome. E eles passam todo dia na porta. Em vez de levantar a cabeça para ajudar, eles abaixam a cabeça para que as pessoas não vejam eles. E eles estão sempre como homem de Deus. Né? O segredo
esse evangelho de Deus tem sido escondido por este povo. Esse povo ele faz questão de que as pessoas não conheçam a verdade, vivam na mentira. E é isso que tem acontecido. Portanto, eu quero agradecer a Deus, que Deus possa continuar nos dando vida, nos dando sabedoria, conhecimento, que vocês possam compartilhar esses vídeos que eu também prego aqui no Facebook, mas vocês podem também achar esses vídeos lá no YouTube, né? Você se inscreve no canal no YouTube, porque esses vídeos vão ser tudo transmitido também. É transmitido entre o Facebook e o YouTube, né? Então vocês no canal do YouTube também ouvem essas palavras, essas mensagens e continuam compartilhando para que possamos alcançar um número de pessoas muito grande que não quer mais ouvir estes chamados pastores, né? Em nome de Jesus.